Bem-vindos a mais um episódio do GutCast, esse canal que a gente fala tudo sobre microbiota intestinal, nutrição e saúde. Você já teve algum sintoma de uma tosse seca, ou então acordar com um pouco de dor de garganta, um pigarro persistente, até mesmo rouquidão? Sabia que esses sintomas podem ser característica de refluxo gastroesofágico? Além daqueles sintomas também que a gente já sabe, como queimação, mas nem sempre todo mundo que tem refluxo vai ter aquela queimação característica. Então fica aqui com a gente hoje que eu vou explicar tudo sobre esses sintomas, o que causa o refluxo, o que é o refluxo e quais as estratégias nutricionais que temos para melhorar essa condição. Refluxo que é uma coisa super comum, né? Muita gente tem, as pessoas até convivem com isso durante anos, não sabem a razão, não sabem o porquê e às vezes não sabem nem que dá para tratar, né? Exatamente. Por que muita gente tem o refluxo e não percebe? Porque, como eu falei, nem sempre ele vem com aqueles sintomas de queimação característica de um refluxo ácido. Então, para comentar um pouquinho, eu queria primeiro explicar o que é o refluxo. O refluxo, ele quando volta o conteúdo do estômago para o esôfago, e isso por conta de uma inabilidade ali do esfíncter, porque a gente tem, entre o esôfago e o estômago, a gente tem um esfíncter, que é tipo uma portinha, que ela vai fechar na hora que o conteúdo todo o alimento foi para o estômago. Daí depois que o alimento passou, essa portinha fecha. Mas quem tem o refluxo acaba não conseguindo fechar completamente essa portinha, então o esfíncter ele não está trabalhando direito e isso pode voltar o conteúdo do estômago para o esôfago. E daí já vou aproveitar para explicar que a gente tem dois tipos de refluxo. A gente tem o refluxo ácido, que é justamente quando acontece isso que eu falei, o esfíncter entre o esôfago e o estômago não fecha, e daí volta o conteúdo principalmente ácido do estômago e vai lá pro nosso esôfago. E daí muitas vezes tem aquela sensação de queimação forte e dá aquele desconforto muito forte. Quem tem sabe muito bem o que eu tô falando. Perfeito. E a gente tem o refluxo não ácido, que é a nomenclatura, antes chamava de alcalino, agora a nomenclatura correta é refluxo não ácido. O que quer dizer isso? Que volta o conteúdo não do estômago, mas do duodeno, que é logo abaixo do estômago, ali o finalzinho do estômago, volta esse conteúdo que ele tem uma composição diferente do que o ácido do estômago. Ele é mais alcalino, mas por ele ser rico em sais biliares. Então volta esse conteúdo para o estômago e do estômago para o esôfago, porque a gente também tem uma portinha lá embaixo, entre o estômago e o duodeno. E é um outro esfíncter que pode estar também com deficiência para fechar. E daí esse conteúdo mais alcalino nem sempre vai vir com queimação, isso vai depender, também não é certeza que por exemplo, você pode ter queimação e ter o refluxo não ácido. Porque se a parede ali do esôfago está mais sensível, aquele conteúdo também de biliar, do duodeno, também vai machucar o seu estômago e pode gerar o mesmo sintoma, aí que confunde um pouco. Mas normalmente esse refluxo ele não é de conteúdo ácido e ele vai voltar também prejudicando, podendo inflamar as células ali do esôfago. E aqueles sintomas que eu falei de tosse, de dor de garganta, de rouquidão, porque esse conteúdo ele sobe a ponto até de pegar nossas cordas vocais e a amígdala também, principalmente aquela dorzinha de garganta que é quando você acorda com a garganta arranhando, sabe? E não sei se vocês já passaram por isso, mas daí ao longo do dia ela vai melhorando. Isso é bem característico de refluxo, porque o conteúdo na hora que você está deitado, ele volta mais e pode arranhar ali a sua garganta. Olha só, isso durante a noite então? Isso durante a noite. Então, só para sintetizar, a gente tem o refluxo ácido, que volta o conteúdo ácido do estômago para o esôfago, e a gente tem o refluxo não ácido, que é por uma outra causa, que volta o conteúdo do duodeno, principalmente rico em sais biliares, e volta ali para o estômago, que volta para o esôfago. E dentre esses dois, tem algum que é mais comum?
Na verdade, os dois são comuns. Tá. A gente tem exames para detectar qual que é qual. Eu já vou explicar sobre isso. Legal. Antes de explicar dos exames, queria falar um pouco mais sobre os sintomas do refluxo. Vamos lá. Então, eles são bem parecidos, os sintomas entre os dois. Aquela característica de muita queimação é um pouco mais característico do refluxo ácido. A pessoa, inclusive, pode ter os dois. Não é que se tem um, não vai ter o outro. Ela pode ter uma característica de ter os dois tipos de refluxo. Os dois conteúdos voltam lá para o esôfago. Poxa vida. E daí ela vai ter mais sensação de desconforto, né? Claro, claro. Ambos podem causar dor de estômago, então peso no estômago, um desconforto, aquela digestão que fica parada por muito tempo. Então você comeu, parece que faz algumas horas você comeu, continua ali aquele conteúdo parado. Como eu falei, a dor de garganta, o pigarro, uma tosse leve, uma rouquidão, às vezes acometendo as cordas vocais, e isso vai prejudicar a sua voz. E daí a azia vai ser mais característica do ácido. Alterações na língua, então reparem na sua língua, não sei se abre a boca, mostra a língua no espelho e olha a característica de como está a sua língua. Tá. Característica de quando podem bater ali com o refluxo, seria a língua um pouco mais partida, que é o que a gente chama até de uma língua geográfica. Ela vai ter como se fossem umas estrias, uns buraquinhos ali na língua, então façam isso no espelho de casa. Ou então ela vai estar um pouquinho mais inchada, mais estufadinha, também pode ser característica do refluxo. Legal. Vale a dica também, porque é uma coisa que a gente não costuma reparar, né? Olhem bem a língua, que isso é importantíssimo, inclusive para saber como está a nossa digestão. Legal. Dispepsia, que é esse desconforto no estômago. Halitose, então para quem tem acorda com hálito mais forte ou ao longo do dia também pode ser uma característica do refluxo, porque está voltando um conteúdo lá começando a ser digerido, então isso vai acabar dando cheiro. Ansiedade também, lembra que todos os sintomas de gastrointestinais, eles vão estar relacionados também com a nossa parte emocional pela questão do eixo intestino-cérebro, que a gente já até fez um episódio só sobre isso, mas ele sempre vai estar presente nos nossos episódios porque é uma questão super importante. Legal. E qual que é o problema de não tratar o refluxo? Da gente deixar sem diagnóstico e não tratar. O problema é que esse conteúdo, quando volta ali para o esôfago, ele pode fazer uma alteração das células do esôfago, fazendo uma mudança mesmo da anatomia da célula do esôfago. Isso é o que a gente chama de esôfago de Barré. E esse esôfago de Barré, ele pode ser carcinógeno, ele pode ser um pré-câncer. Olha então, só, se gente. você vai deixando essa condição por muito tempo, isso pode desencadear, dar uma predisposição para você ter um câncer. Nossa, tem que ficar super esperto então, né? Então, realmente é importante a gente olhar para isso. Legal. Tá? Quais são as causas do refluxo? Por que você teve refluxo gastroesofágico? Então, a gente tem diversas causas, não é tipo, foi isso, certeza, se você fez isso, você teve refluxo. É multifatorial e eu vou falar as causas mais comuns aqui. Uma delas é o supercrescimento bacteriano, que inclusive já temos episódio aqui também no Gutcast, mas para quem ainda não escutou, eu vou resumir. Ele é uma condição de aumento de bactérias, de um crescimento exagerado de bactérias no duodeno, ou seja, na porção superior do intestino. E isso pode desencadear um refluxo porque essas bactérias vão fermentando e vão fazer pressão para o nosso estômago também. Então, os gases que elas vão liberando vai fazendo pressão para o estômago e pode propiciar a volta desse conteúdo para o esôfago. Perfeito. Vale também a dica, então, pessoal. Para quem não escutou, volta alguns episódios que tem uma explicação, tem um episódio inteiro de quase 20 minutos, se eu não me engano, só sobre esse tema. Sobre SIBO, que é uma condição super comum também. Verdade.
A famosa desbiose, então o desequilíbrio das bactérias intestinais também podem propiciar o refluxo pelo mesmo motivo, porque essas bactérias vão produzir mais, vão fermentar mais, produzir mais gases e lembra que o trato gastrointestinal é um tubo que começa na boca e termina no ânus. Então se faz muitos gases, pode ir aumentando a pressão mesmo e atrapalhar o refluxo, tá? Atrapalhar todo o conteúdo do estômago. Deficiência de zinco e magnésio também podem ser uma das causas do refluxo, porque o zinco e magnésio, o zinco principalmente, ele está associado à liberação das enzimas digestivas, de uma digestão, e o magnésio ele está mais relacionado com contração muscular. Então, se o esfíncter não está muito bom, de repente, se você não tem um consumo adequado de magnésio, ele pode não conseguir fazer a contração e relaxamento no momento certo e desregular esse processo. Bacana. O que mais? Ingestão imprópria de proteínas, porque tem muitas proteínas que estão relacionadas também com a construção do esfíncter. Então, lembrando que proteína não é só para músculo, mas sim para todos os músculos do nosso corpo, não só para massa muscular, mas todos os órgãos que precisam ali da contração muscular, e esfíncter e articulação. Então, isso vai ser importante você ter uma ingestão adequada de proteína, principalmente do colágeno. Por isso que quando a gente vai envelhecendo, também vai propiciando ter mais refluxo, porque o seu colágeno já não está bom e o esfíncter já não consegue trabalhar do jeito que ele deveria. Perfeito. Estresse. Então, quem não vive sobre estresse, né? Isso é muito importante. Como eu falei, todas as condições gastrointestinais têm uma ligação com estresse, com ansiedade. E aqui no caso do refluxo é via nervo vago. Lembrando que o nervo vago é o nervo que liga o cérebro com todo o trato gastrointestinal. E ele ativa o sistema, quando o nervo vago está adequado, ele ativa o sistema parasimpático de relaxamento. E se a gente está muito estressado, ou a gente vai fazer muito simpático, fazer uma ativação muito simpática, ou seja, muita contração, e isso pode prejudicar também o conteúdo do estômago, não fazer aquela mecânica adequada e acabar voltando. Então ele regula todo o ritmo ali da nossa digestão. Então se você está estressado, você vai alterar esse nervo vago e ele vai prejudicar demais o seu processo digestivo, o ritmo da sua digestão, tá? Ou seja, vale sempre a pena voltar uns episódios, porque sempre tem a ver com muita coisa que a gente conversa, a questão do eixo intestino-cérebro, e tem um episódio super legal, pouquíssimos episódios aqui para trás, que a gente disserta bastante sobre esse assunto. E daí a gente também vai ter fadiga adrenal, que é uma condição quando você estressa muito, um estresse muito crônico. Então a gente sabe que no estresse aumenta os níveis de cortisol, que é um hormônio que a gente até fala hormônio do estresse, mas em condições de fadiga da adrenal é quando ativou tanto esse hormônio que chega uma hora que ele cai. E isso também vai atrapalhar toda a sinalização nervosa ali para o seu intestino. Então isso também é interessante investigar. E tem alguns estudos que mostram também intoxicação com metal pesado mercúrio, que também pode propiciar o refluxo gastroesofágico. Lembrando que o mercúrio ele vem principalmente de desodorante, de maquiagem e também, aliás, eu estou falando até do alumínio. O desodorante e maquiagem é um metal pesado que tem alumínio, e o mercúrio ele vai vir de peixes grandes, de grande porte, porque você não pode ser contaminado por mercúrio. Então, cuidado também com a ingestão exagerada de peixes muito grandes com muita frequência, que podem ter essa contaminação de mercúrio. Então, é sempre legal a gente avaliar isso no sangue, ou até mesmo ter alguns exames específicos no cabelo, para os metais pesados. E daí, falando um pouco do diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico do refluxo, se você está se reconhecendo nessas situações que eu falei, é importante que a gente tenha um diagnóstico do refluxo gastroesofágico. Então, você vai ter que primeiro procurar um médico para a gente ter esses exames em mãos, vai ter que fazer uma endoscopia, que ele vai avaliar como está ali o seu esôfago, o seu estômago. E daí tem outros 2 exames que o médico só pede em caso de necessidade, porque são exames um pouco mais chatos,
que é a manometria e a pH-metria. A manometria ela vai avaliar a contração muscular do estômago, do esfíncter, do esôfago, tudo. E a pH-metria vai avaliar a secreção ácida e picos de ácido e quanto de ácido vai para o seu estômago, para o seu esôfago, tá? Então a gente tem esses dois exames. A pH-metria é onde a gente vai descobrir se o seu refluxo é alcalino ou se é não ácido ou ácido. Então a partir desse exame que a gente acaba visualizando de qual dos dois refluxos a pessoa pode estar sofrendo, se não for dos dois. Se não for dos dois. Perfeito. Então é sempre legal passar com o médico, fazer esse diagnóstico certinho, porque é importante para a gente conseguir fazer até a melhor dieta para o paciente. Esse é o caminho mais indicado, então, Karina? Esse é o caminho mais indicado. Vai para um gastro, faz esses exames, obviamente, dentre outras coisas, ele faz um check-up geral. Isso. E a partir daí a gente parte para o tratamento nutricional? Isso. O que é importante, tem vários tipos de tratamento, e aí que eu queria falar que também você vai no médico, mas você também vai ficar esperto com algumas coisas. Tem o tratamento cirúrgico, que é em condições que realmente aquela válvula lá o esfíncter, ele não funciona, seja por um problema anatômico, então eles fazem uma falsa ali para você, dão uma amarradinha e fazem aquilo, montam uma válvula ali de um esfíncter funcionante. Então tem alguns casos que realmente tem que operar, ou então em casos que a pessoa já está com aquela condição do esôfago de Barré, que eu falei, com aquela alteração de células no esôfago, e daí acaba sendo também um tratamento cirúrgico, porque se você deixar isso pode piorar ainda mais essa condição. Perfeito. Mas não é sempre indicado, é muito específico o tratamento cirúrgico. Outro tipo de tratamento que os médicos acabam prescrevendo muito, e aí que eu quero fazer um alerta, são os inibidores de bomba de próton. O que é isso? São aqueles medicamentos que você já ouviu falar certamente da família do omeprazol, e hoje em dia a gente tem vários, né? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, então hoje em dia a gente tem vários. E daí a maioria sai do consultório com uma medicação dessa. E daí eu quero chamar a atenção, ele só vai funcionar se o refluxo for ácido. Se o refluxo não for ácido, ele vai prejudicar a sua condição, porque ele vai piorar ali a sua digestão, porque a gente precisa da acidez para digerir, principalmente proteínas e tal, e ele vai te deixar com mais desconforto. Então é importante saber se você ganhar um remédio desse, saber. Eu acho interessante utilizar para casos específicos que seja um tratamento com começo, meio e fim. A gente não pode deixar essa medicação a longo prazo. E isso acontece demais. Essa semana mesmo eu peguei uma paciente que ela é jovem, tem 34 anos, e ela tomava o omeprazol há 12 anos da vida dela. Ou seja, ela não sabia dizer qual tipo de refluxo que ela foi diagnosticada, e ela está com milhões de sintomas gastrointestinais, de desconforto, parecido ali com a síndrome do intestino irritável, e eu acredito que o remédio pode ter piorado essa situação dela. Então é super importante ter começo, meio e fim. Tem casos que realmente está muito machucado, você está com dor, daí a gente vai precisar. Eu mesma já usei uma dessas medicações porque eu tenho refluxo e teve uma época que estava realmente prejudicando a minha saúde e eu tive que fazer um tratamento de começo, meio e fim. Então eu passei 3 meses utilizando e já faz anos que eu não uso mais e eu consigo controlar com alimentação. E por que não é legal a gente usar o omeprazol pro resto da vida ou algum da família? Ele vai inibir a acidez do seu estômago. E daí você vai falar, mas Karina, se eu tô voltando com conteúdo ácido pro esôfago, por que eu não posso tomar? E daí o ideal é que a gente, para ter uma digestão eficaz, é que a gente tenha acidez no estômago, senão você vai começar, além de voltar, você pode não voltar aquele conteúdo mais ácido, mas você vai voltar alguma coisa. E você precisa ter uma digestão eficiente de proteína com ácido, senão vai chegar aquele conteúdo de proteína lá no intestino, começar a fermentar, ele não está bem digerido e você vai desenvolver outras características. Estudos mostram também que o uso prolongado dessas medicações podem aumentar a chance de ter pólipos no estômago,
pode aumentar a chance de ter infecção por H. pylori, porque H. pylori é aquela bactéria, inclusive vocês me pedem muito um episódio de H. pylori, eu prometo que está aqui na pauta para fazer numa próxima rodada. Mas o H. pylori ela é uma bactéria que infecta o nosso estômago e ela gera uma gastrite, uma inflamação, mas ela não consegue ter uma boa adesão no estômago se a gente tem uma boa acidez. Então o uso prolongado dessa medicação pode propiciar uma gastrite por H. pylori. O que mais que pode ser de ruim? Propiciar uma condição de supercrescimento bacteriano, porque você não vai digerir direito o seu alimento, vai ficar resto ali, e daí as bactérias podem começar a fermentar e gerar toda uma desbiose. Você alterando o pH também do estômago, você pode ir gerando um desequilíbrio das bactérias intestinais também e ter uma mudança de bactérias intestinais. Então, por exemplo, tem estudos que mostraram já que quem usa essas medicações a longo prazo diminuem a riqueza da microbiota intestinal, que vocês como ouvintes aqui fiéis do GutCast já sabem que a riqueza da microbiota intestinal ela é um parâmetro de saúde intestinal e quando está com baixa riqueza da microbiota, isso pode ser caracterizado como uma desbiose. Então, esse alerta que eu queria fazer, se você precisa do remédio por um período de tempo curto, sem problema, eu acho que às vezes tem que tomar, igual eu falei, eu já tomei. Agora, deixar esse remédio por anos e anos não faz sentido, a não ser algum caso muito específico, sempre tem as exceções. Mas investiguem isso, porque senão você vai diminuir sua acidez do estômago e isso pode prejudicar sua digestão e prejudicar sua microbiota intestinal. Então vamos falar sobre algumas dicas alimentares, estratégias nutricionais para a melhora do seu refluxo. Vamos lá, papel e caneta na mão, que agora é a hora. Primeiro eu vou começar com as coisas que a gente deve evitar. Então, coloquem um não ali no seu caneta vermelha. Caneta vermelha. E vamos lá. Primeira coisa, gente, refrigerante. Então, não sei nem quem ainda toma refrigerante, mas infelizmente ainda tem gente que toma. Seja light, seja normal, ele vai prejudicar a sua digestão, tá? E daí, também peguei uma paciente essa semana que ela falou, mas eu só melhoro da minha digestão quando eu tomo Coca-Cola. Daí, por quê? Então, olha o raciocínio. Ela estava com deficiência do ácido do estômago dela e a Coca-Cola, por ser super ácida, dá uma aliviada na digestão dela, mas não é o melhor caminho para ela fazer isso, porque a Coca, além de gás, que ainda vai piorar o refluxo, ela vai ter 1000 componentes ruins, açúcar ou adoçante, diminuir seu cálcio no osso, então gera toda uma bagunça, inclusive na microbiota intestinal. Mas eu quis colocar isso porque tem pessoas que sentem alívio mesmo com ela, porque está faltando acidez. E a gente pode consertar essa acidez ou tirando alguma medicação que inibe a acidez, ou colocando estratégias como o limão espremido, como enzima que melhora a acidez, a betaína HCl é uma delas, e daí a gente melhorar a sua digestão nesse sentido, tá? Inclusive, já vou falar do limão, que estava aqui para falar depois, mas já que eu puxei o gancho, o limão para refluxo, muitas vezes não vai funcionar bem aqueles shots de limão, porque ele vai, além de ativar um pouco a acidez ali do estômago, ele também ativa a pepsina, que pode machucar um pouco o seu estômago se você não tem comida lá dentro. Então, quando a gente também costuma tomar de manhã em jejum, então você ativa a pepsina ela é uma enzima para digestão de proteína e ela pode prejudicar, se sua parede do estômago está sensível, ela pode prejudicar ali a camada do próprio estômago, e daí vai te dar mais dor. Então não façam o shot de limão se você tiver com dor ou com algum desconforto ou com refluxo muito atacado, tá? O limão ele é interessante para esses casos de falta de acidez no estômago, mas daí também vamos ver caso a caso, porque se você tiver com a parede do estômago muito sensível, ele pode piorar, tá? Legal, isso é bom saber, porque é uma coisa que todo mundo está tomando aquele shotzinho em jejum, ou de manhã cedo, melhor dizendo, e nem sempre pode ter o efeito esperado. Né? Acho que depende muito do momento. Por exemplo, na época que eu estava com o refluxo atacado, não podia tomar. Hoje em dia eu já tomo e ele não me prejudica mais, porque vamos dizer que estou em remissão. Perfeito. O consumo de café. O café, a gente fala muito das questões de cafeína,
Mas aqui nesse caso, tem estudos mostrando que o café, também pelo conteúdo de cafeína dele e pela composição dele, ele vai ser um pouco mais agressivo para a nossa mucosa do esôfago, do estômago, e isso pode gerar mais sintomas. E tem a ver com a história da cafeína, com a concentração de cafeína. Então, ou faça um café bem diluidinho, ou evite aqueles cafés expressos muito fortes, ou use algum café descafeinado. E mesmo assim, uma xícara por dia tá ótimo. Cada caso é um caso também, né, Cá? Cada caso é um caso. Eu tô falando aqui para quem tiver mais em crise mesmo. Legal. Tem alguns estudos do hortelã em altas doses prejudicar o refluxo, mas tem que ser uma coisa bem exagerada mesmo na dose, porque o hortelã, tanto em chá quanto em óleo, ele faz um relaxamento da parede do estômago, do intestino, e se relaxa demais, também você pode voltar um pouco do conteúdo ali para o esôfago. Mas assim, se for buscar na literatura, eu até achei um outro artigo que ele fazia uma suplementação com várias ervinhas, dentre elas o hortelã, e teve melhora para o refluxo. Então, só se for uma coisa exagerada ou se tiver muito em crise. Legal. Chocolate. O chocolate tem 2 problemas. Além da cafeína, se for os chocolates mais amargos, que tem cafeína também, ele vai ter gordura. E a gordura, e daí aproveitando para fazer outro item aí da lista, excesso de gordura relaxa o esfíncter gastroesofágico, o esfíncter do estômago para o esôfago, e vai voltar mais conteúdo. E outra coisa, ele aumenta a secreção de sais biliares, então se for o refluxo não ácido ali do conteúdo do duodeno, ele vai ainda voltar ainda mais, porque você vai secretar mais sais biliares para dar conta daquela gordura, tá? Então chocolate, não. Chocolate também vai piorar demais. Bebida alcoólica, não tinha como não falar de bebida alcoólica. Ela faz, além de machucar toda a proteção do nosso estômago, esôfago, a mucosa, ela também vai aumentar a secreção ácida. E daí eu estava lendo um estudo que aumenta a secreção ácida após 1 hora a ingestão. Então, você tomou ali uma cervejinha, um vinho, depois de 1 hora você vai ter um pico de ácido no estômago que vai piorar a sua condição, tá? Cigarro tem muita relação com o refluxo também, por conta da nicotina, das substâncias, e tudo bem que a gente fuma e ele vai para o pulmão, a gente não vai engolir, mas no fim prejudica também todas as células do estômago, do esôfago, deixando mais inflamado, tá? Não fazer refeições muito grandes, então procure não colocar muito volume no seu estômago. Se você fizer aquela refeição enorme e a chance de fazer do esfíncter, da portinha ali, não fechar é muito grande, voltar todo aquele conteúdo. Então tente, se você ainda tiver muita fome, melhor se colocar pequenos volumes mais vezes do que uma refeição muito grande. Perfeito. Tá? Não tomar líquido durante a refeição, isso é muito importante, porque tem gente que toma jarra de suco ou de água mesmo durante a refeição, isso dilui as enzimas digestivas ali, aumenta o volume para o seu estômago e vai piorar o seu refluxo. Tá? Tenta tomar no máximo 1 copo de água, 200 ml, aquele copinho tradicional ali, de uma água em temperatura ambiente também, que isso não vai prejudicar. Fora isso, tente se hidratar durante o dia e não na hora da sua refeição, tá? Legal. E eu tinha colocado aqui para falar dos alimentos ácidos, a gente falou do limão e tem outros alimentos ácidos também, como molho de tomate, algumas frutas, abacaxi, maracujá, que elas podem piorar o refluxo para quem tem já o refluxo ácido. Tá? Então, veja se você tem sintoma. Por exemplo, no meu caso, molho de tomate, que é uma das coisas que eu mais amo, era a pior coisa para eu consumir. Então, veja como tem algumas características individuais, veja para você como é o consumo desses alimentos e o que você sente. Legal, muita coisa aí que faz parte do dia a dia da alimentação. Obviamente, muita coisa que você citou é ruim de qualquer maneira, então bebida alcoólica não tem vantagem nenhuma, cigarro, o chocolate, a questão do refrigerante, mas assim, algumas coisas que são hábitos comuns, por exemplo, que você citou agora há pouco, de tomar um suco, de tomar uma água durante a refeição,
vai prejudicar. E é bom a gente ficar sabendo disso também, né? E eu ainda tenho algumas dicas ainda. Vamos lá. Mastigar bem. Vocês sabiam que a digestão já começa na boca? Então a gente já começa a quebrar carboidrato com a saliva. A saliva não tá aqui só para molhar a boca. Ela tá também ela tem enzimas digestivas, ela começa a quebrar amido. Então usem bem a boca para mastigar. A própria trituração, né, da mastigação ajuda a ter uma melhor digestão. Imagina chegar um monte de pedaço grande lá no estômago e tal, isso vai prejudicar a sua digestão. A meditação é uma coisa que ajuda no refluxo. Por quê? Porque ela vai ativar o nosso nervo vago e ele vai fazer um relaxamento melhor do nosso trato gastrointestinal. Isso vai melhorar o seu refluxo também. Então tente praticar, colocar em prática pelo menos 5 minutinhos de meditação todos os dias, que isso vai te ajudar não só no refluxo, mas também na sua vida toda. Legal. Se você tiver com muitos gases, muitos sintomas de intestino irritável, que pode estar combinado também, fazer a dieta Low FODMAP, que inclusive temos um episódio explicando sobre a dieta Low FODMAP aqui, ela vai ajudar a melhorar, aliviar essa questão dos gases e, portanto, aliviar o refluxo. Melhorar a sua higiene bucal. Tem muito a ver também, porque na boca fica a toxina ali, principalmente na hora que a gente acorda. Então, não sei se você já ouviu falar também daquele raspador de língua, que a gente usa até na medicina Ayurveda, é muito utilizado. Então, acordar e fazer a raspagem da língua, você elimina algumas toxinas, que você evita de engolir aquilo e vai melhorando também sua digestão. Então, adotar isso como uma prática ajuda demais também. Legal, super interessante. E fácil de achar o raspador, né? Fácil, farmácia, compra na internet, farmácia. E procurem fazer uma higiene bucal também completa ao longo do dia. Bacana. Estava lendo um estudo que ele mostrou que a dieta mediterrânea melhorou os sintomas de refluxo nos pacientes, porque ela é uma dieta que ela é bem anti-inflamatória, ela vai ser rica em gorduras boas, azeite, abacate, castanhas, tem bastante peixe, bastante verduras e legumes, então é uma dieta que mostrou uma eficácia aí para a melhora do refluxo. Legal também. Muito importante que a sua última refeição não seja muito tarde da noite e que você coma pelo menos umas 4 horas antes de deitar. Lembrando que quando você deita, se tiver com o estômago cheio, aquele conteúdo todo pode voltar e lá pela portinha que não ficou tão bem fechada e piorar muito a sua situação. Até alguns médicos indicam inclinar a cabeceira da cama, mas até se você comer 4 horas antes de dormir, que é o ideal, inclusive para todo mundo, isso não precisaria nem fazer essa estratégia da cama, do colchão. E façam refeições leves à noite. A nossa digestão à noite ela já não está mais no nosso ápice, então procurem não comer coisas muito gordurosas, muito pesadas à noite. E perda de peso. Sabia que pacientes que estão acima do peso vão ter maior chance de ter refluxo? Porque começa a apertar, a gordura também faz uma pressão ali no nosso estômago e isso faz com que volte mais o conteúdo. Então, às vezes, só de perder o peso, se você está muito acima do peso, só de perder o peso já melhora o refluxo. E daí eu separei alguns suplementos que têm comprovação que melhoram a condição do refluxo. Um deles eu já citei aqui ao longo da nossa conversa, que é o colágeno. O colágeno ele vai ajudar na construção de cartilagens, de músculo. Então, todos os aminoácidos do colágeno eles vão ajudar ali no esfíncter e também no muco protetor. O licorice, que é o alcaçuz, ele é um composto super digestivo e ele ajuda ali a melhorar a sua digestão, diminuir desconforto, e a gente pode fazer ele na forma de chá, ou existe alguns suplementos que já vendem como o licorice mesmo. O aloe vera, então tem um gel que a gente chama de gel de aloe vera. Só que cuidado, gente, porque a aloe vera, a gente não pode tirar já da planta e consumir, porque ele tem um composto tóxico, ele precisa passar por um procedimento, fazer direitinho para tirar, tá? Mas é a babosa passada por esse procedimento, então a gente tem no mercado hoje
suco, eles chamam de suco ou gel de aloe vera, então tomar umas 2 colheres antes do almoço, antes do jantar ou até mesmo de manhã, vai ajudar a melhorar os sintomas do refluxo. E por último, a cúrcuma também mostrou eficácia na melhora da inflamação, da esofagite, de quando o esôfago está muito machucado já, ela vai melhorar, então vai melhorar também os sintomas do refluxo. Muito legal as dicas, primeiro que a gente citou agora há pouco, porque são coisas que a gente consegue fazer sem grande esforço durante o nosso dia a dia. Então, como você citou, 4 horas antes de dormir, se alimentar, dentre outras coisas e hábitos que, se a gente mudar um pouquinho, talvez tenha um efeito quase que imediato nessa questão do refluxo, né? É super importante, lembrando que a gente, tratando da nossa digestão, também melhora a microbiota intestinal. Se você deixa esse refluxo, além daquelas consequências que eu falei no início, você pode atrapalhar toda a sua microbiota intestinal, porque você não está digerindo direito. E muitas vezes um intestino irritável começa ali na digestão mesmo. Então é super importante que vocês cuidem disso, façam todas essas dicas que eu falei da alimentação, façam diagnóstico direitinho e qualquer dúvida, eu sempre estou aqui para esclarecer. E vejo vocês no próximo episódio.